E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver um exercício preparatório para Olimpíadas de Física, um exercício de termologia. Ele é um exercício que esteve na UBF 2013, na terceira fase, prova teórica, tanto do nível 1 como do nível 2. Então, esse é o exercício. Um pedaço de gelo de 0,3 kg a 0 graus Celsius é colocado em recipiente termicamente isolado, contendo 2 kg de água a 10 graus Celsius. O exercício quer saber a temperatura e a composição final do sistema. Ele dá o calor específico da água, o calor específico do gelo, o calor latente de fusão da água, que também é o calor latente de fusão do gelo, né? Porque a gente sabe que gelo é água sólida, é a mesma substância, então o calor latente de fusão do gelo e o calor latente de solidificação da água é o mesmo, é a mesma substância. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar um pouco primeiro. Sabemos que ocorre trocas de calor enquanto há diferença de temperatura. Como tem diferença de temperatura, o gelo está a 0 graus Celsius, a água está a 10, a água vai perder calor, porque a gente sabe que a água vai de maior para o de menor. A água não, o calor vai do corpo de maior para o de menor temperatura. Então a água vai perder calor e o gelo vai receber esse calor. Porque é um recipiente termicamente isolado, né? As trocas de calor ocorrem apenas entre esses dois componentes. Então tudo que a água perdeu, o gelo vai ganhar. A gente sabe que tudo que o gelo ganhar vai ser usado para mudar o seu estado físico, inicialmente, né? Porque ele está a 0 graus Celsius. Como essa é a sua temperatura de fusão, se ele receber calor, ele vai começar a fundir. Ou seja, o gelo vai começar a virar água. E a água de 10 até 0 graus Celsius, né? Ela vai perder calor, ela vai começar a baixar a sua temperatura. Até a hora que ela chegar a 0 graus Celsius, vai haver calor sensível, porque está relacionado a uma variação de temperatura. Quando ela chegar a 0 graus Celsius, vai parar as trocas de calor, porque vai estar tudo na mesma temperatura. Então a gente vai ver o que acontece. Então como que a gente vai começar? Vamos primeiro calcular quanto que é a quantidade de gelo, quer dizer, a quantidade de calor necessária para o gelo derreter completamente. A gente sabe um calor latente, então o calculado como massa vezes o calor latente no caso de fusão. Então vou até escrever. Esse daqui é o calor para o gelo derreter completamente. Então, isso daqui que a gente vai calcular é a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter tudo. Tudo de gelo que a gente tem. Então, a quantidade de calor vai ser igual a massa do gelo, nós sabemos que é 0,3 kg, ou seja, 300 gramas. Isso aqui é, igual não, multiplicado pelo calor latente de fusão, que é 80. Então, a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter completamente é 24.000 calorias. Então, o gelo tem que receber 24.000 calorias para derreter completamente. Agora a gente vai ver quanto de calor que a água perde para passar de 10 a 0 graus Celsius, porque quando ela chegar a 0 vai parar as trocas de calor. Então a gente vai ver quanto que ela cede nessa troca de 10 a 0. Então, a quantidade de calor da água vai ser igual. Como está relacionado a uma variação de temperatura, é um calor sensível. Então, é calculado como massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vou escrever aqui. Essa daqui que a gente vai calcular é a quantidade de calor para a água chegar a 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Essa quantidade de calor que ela vai perder da água é igual a sua massa, que é 2 kg ou 2.000 gramas, vezes o calor específico da água, né, que é 1 caloria por grama de Celsius, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a final menos a inicial. A gente está calculando a quantidade de calor para chegar a 0. Então a final vai ser 0. E a inicial é 10. Então 0 menos 10 é menos 10. Então a quantidade de calor que a água vai perder para passar de 10 a 0 graus Celsius é igual a menos, porque quer dizer que cedeu, 20.000 calorias. Agora vamos olhar aqui. A água vai perder 20.000. Mas para o gelo derreter tudo, ele precisa de 24.000. Então o gelo não vai derreter completamente, né? Porque a água vai chegar a 0 depois que perder 20.000 e vão parar as trocas de calor. Então, no final, parte do gelo terá derretido, né? Porque a água já vai ter chegado a 0 graus Celsius. Então, a gente já pode responder uma parte da pergunta. A temperatura final do sistema é igual a 0 graus Celsius.
Porque a gente sabe que a água vai ter chego a 0 graus Celsius e o gelo ainda não vai ter derretido completamente. Então vão parar as trocas de calor e vai tudo estar a 0 graus Celsius. Agora, ele quer saber a composição no final do sistema. Ou seja, ele quer saber quanto de água e quanto de gelo a gente vai ter. A gente sabe que parte do gelo vai ter derretido, mas não vai ter sido tudo. Né? Porque ele não recebeu a quantidade suficiente para derreter tudo, só parte derreteu. Então a gente vai calcular quanto que derreteu com a quantidade de calor que ele recebeu. A gente sabe que a quantidade de calor que o gelo vai receber é o quanto que a água perdeu, que são as 20.000 calorias. Então, vamos colocar as 20.000 calorias nessa expressão aqui, para o calor latente. Então, 20.000 é igual a massa que a gente quer saber, né, a massa que vai derreter com as 20.000 calorias, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Então, vamos cortar. Ficou estranho aqui. Vamos cortar um 0 com um 0. Então, portanto, a massa, vou colocar massa D, né, para representar a massa de gelo que derreteu, igual a 2.000 dividido por 8, o que é igual a 250 gramas. Então, o que a gente sabe? Nós tínhamos gelo, 300 gramas de gelo no começo, 250 derreteu. E a gente já tinha também no começo 2 kg de água. Então a gente já pode responder aqui a composição também final do sistema. No final, nós vamos ter 50 gramas de gelo. Porque tinha 300, derreteu 250, 50 não derreteu ainda. Então, 50 gramas de gelo. E de água, quanto que a gente vai ter? Ó, nós vamos ter o que a gente já tinha, que era 2.000 gramas, né, 2 quilos, 2.000 gramas de água líquida nós tínhamos, e derreteu 250. Então, no final, nós teremos 2.250 gramas de água, né? Então, de novo, o que aconteceu? A água perdeu uma quantidade de calor. Mas essa quantidade de calor não foi suficiente para derreter todo o gelo. Então, apenas uma parte do gelo derreteu. Quanto derreteu? 250 gramas. Ou seja, sobrou 50, ainda que não derreteu, 50 gramas de gelo. E no final, nós temos os 2 quilos iniciais que a gente já tinha, mais os 250 gramas de água que derreteram. Então, no final, nós temos 50 gramas de gelo e 2.250 gramas de água. Então, é isso. Bons estudos. Um abraço e até a próxima.